A palavra do Senhor. Então trouxeram algumas crianças a Jesus, para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Vamos orar mais uma vez. Senhor, faz o nosso coração essa noite entender a Tua palavra, que haja fé, que haja transformação pelo Teu Espírito Santo, que essa semeadura da palavra caia em solo bom e dê muito fruto para a Tua glória e para o bem de quem está ouvindo a Tua santa palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Tudo tem seus pré-requisitos. Por exemplo, se você quer um emprego, e se você quer um bom emprego, tem os pré-requisitos, né? Alguns empregos eles pedem que você tenha um segundo idioma, que você tenha uma formação acadêmica, que você tenha uma habilidade específica. Para você tirar um visto, por exemplo, para os Estados Unidos, tem alguns pré-requisitos. Nós vamos ver que tudo tem os seus pré-requisitos. E se você não preenche os pré-requisitos, você não está apto para aquilo que você está almejando. Por exemplo, presbíteros e diáconos na igreja têm os seus pré-requisitos. Nós vamos ver, meus irmãos, essa noite, que para entrar no reino de Deus, também tem seus pré-requisitos. E Jesus nos apresenta quais requisitos são esses. Como que eu faço para entrar no reino de Deus? A gente estava falando nas últimas semanas, você que é da nossa igreja, sobre as parábolas do reino. Jesus estava contando parábolas do reino de Deus, ensinando como que é o reino de Deus. E hoje, nesses poucos e simples versículos, Jesus vai nos ensinar quais são os pré-requisitos, como eu faço para entrar no reino de Deus. Aqui Jesus estava no auge, digamos assim, do seu ministério, ensinando, mostrando o poder de Deus, curando pessoas. Ele estava reagindo às críticas dos religiosos fariseus. E daí as pessoas começam a levar crianças até Jesus. E parece que a reação dos discípulos é um pouco estranha, porque eles não querem que as crianças cheguem até Jesus. Estudando o contexto, estudando como era naquela época a mentalidade judaica sobre crianças não era como nós temos hoje um carinho pelas crianças, não é verdade? A gente olha uma criança, a gente se encanta com as crianças, com a graça dela, mas no mundo judaico, criança, ela não era tão bem vista como nós vemos as crianças hoje. Para você ter uma ideia, o povo de Deus, quando ele se envolveu com idolatria, eles sacrificavam animais para os falsos deuses, mas inclusive, em algumas épocas, o povo de Deus sacrificou crianças para falsos deuses, sabia disso? Porque as crianças não eram vistas como algo importante, porque elas não tinham nada para oferecer. Os comentaristas dizem que a partir dos 13 anos que uma pessoa começa a valer alguma coisa, porque a partir dos 13 anos a pessoa começa a produzir algo, os meninos começam a trabalhar. É interessante que eu já fui missionário em alguns países, e teve um país que eu vivi, que eu percebi que de fato a criança não era tão valorizada assim como na nossa cultura brasileira. Eu lembro uma vez que eu via numa motinha um pai de família com a meia dúzia de crianças naquelas motinhas. Quem já viu no YouTube, na internet? E era interessante que só o adulto usava capacete. E daí eu pensei, nesse país não precisa usar capacete. Então eu comprei uma motinha, uma espécie de Honda Bis, e fui andar sem capacete, a polícia me pegou. E daí eu fui argumentar com os policiais por que as crianças podiam andar sem capacete e eu não. O policial falou para mim assim: aqui se morre uma criança, já nasce 2, 3. Porque naquela cultura é normal eles terem 7, 8, até 10 filhos. Tanto que nesse país nós começamos a igreja com 5 famílias.
5 famílias já eram 40 pessoas. Então, meus irmãos, na cultura do povo de Deus, infelizmente a criança não era valorizada, e em muitos países hoje também. Mas essa noite Jesus, ele rasga com essa cultura, e ele vai nos falar que o reino de Deus é das crianças. Ele vai falar que o reino de Deus é das crianças. E daí, meus irmãos, os versículos que nós lemos, diz que as pessoas começavam a levar as crianças até Jesus. Diz que elas trouxeram algumas crianças. Então nós imaginamos que eram crianças que precisavam ser levadas, crianças de colo. Ou talvez como aqui o Ricardinho, 1, 2 anos, como o Luca, 3 anos. Crianças que não tinham condições sozinhas de chegar até Jesus, então elas eram trazidas até Jesus. E a mentalidade dos discípulos de Jesus muitas vezes era errada. E aqui nós vemos mais uma vez os discípulos agindo de forma errada. Na mentalidade deles, eles estavam com a mentalidade da cultura judaica. Mas a mentalidade do reino de Deus não é igual à mentalidade desse mundo. Então vai dizer, meus irmãos, que Jesus repreende eles duramente. Aqui no grego original, essa palavra que os discípulos foram repreendidos Jesus chamou a atenção dos seus discípulos de forma dura. E Jesus fala para eles: não os impeçam de vir até mim. Jesus, meus irmãos, Ele quer que as crianças cheguem até Ele, porque Jesus ama as crianças. Jesus, Ele quer receber e Ele quer abençoar aquelas crianças. Diferente da mentalidade dos mestres da lei, dos religiosos daquela época, um homem religioso, um homem importante, um doutor da lei naquela época não perderia tempo com criança. Mas Jesus, Ele é diferente. Jesus, Ele para o seu ministério, Ele para, digamos, a correria do seu ministério, que Jesus estava muito ativo naquele momento. Jesus não pensa como os mestres da lei, Ele para o que Ele estava fazendo, porque Jesus quer receber aquelas crianças, ensinando para os seus discípulos que o reino de Deus, a mentalidade do reino de Deus não é como a mentalidade do mundo. Jesus dá um extremo valor para as crianças, e elas devem ser levadas até Jesus. Meus irmãos, eu estava vendo uma pesquisa missionária, e diz que a maioria das pessoas, talvez é o seu caso, a semente do Evangelho, elas se converteram entre os 4 até os 14 anos. Diz que é o tempo, os missiólogos falando, através de pesquisas, que é o melhor tempo para você semear a palavra de Deus no coração de um ser humano, entre os 4 e os 14 anos. A palavra de Deus nos diz isso. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, vai falar que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar. Perceba que isso é interessante. Nós devemos ensinar as crianças no caminho, não o caminho. Ou seja, um pai de família, uma mãe, a igreja, ela não apenas aponta o caminho para as crianças, ela ensina o caminho de Deus junto com as crianças. Meus irmãos, então o que seria hoje, já que Jesus não está fisicamente aqui entre nós, levar as crianças até Jesus? Seria nós darmos valor na evangelização das crianças. Seria nós, pais de família, ou você que tem alguma criança em casa, avós, tios, levar as crianças até Jesus. Seria uma coisa simples, ler a Bíblia com elas. Seria você orar com e por elas. Seria também você trazer as suas crianças na escola bíblica e no culto. Nós temos algo interessante que nós pensamos diferente dos católicos romanos. Nós vamos ver que eu vou falar sobre batismo. Nós teremos o batismo infantil hoje. E no catolicismo romano, uma madrinha e um padrinho fica responsável pela espiritualidade daquela criança batizada. Na igreja protestante evangélica é diferente. O responsável pelo ensino das crianças e levar as crianças até Jesus é dos pais. E se temos madrinhos e padrinhos, é a igreja toda.
Toda a igreja corrobora, ajuda com os pais, para que os pais possam levar as crianças até Jesus. Em Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 5 a 9, vai nos dizer como fazer isso, como levar as crianças até Jesus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, diz assim: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal da sua mão, e lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e de suas portas. Levar as crianças até Jesus, meus irmãos, não é só trazê-las à igreja, é diário. Veja que Deus manda que a gente ame o Senhor, de todo o coração, e que nós ensinemos as crianças da igreja, os nossos filhos, a também amar o Senhor. E aqui é interessante que vai dizer que nós fazemos isso pelo caminho, sentado, em casa, ao deitar-se, ao levantar-se. Isso acontece em todo o tempo. Então eu digo que nós ensinamos os nossos filhos a amar a Deus de uma maneira formal e de uma maneira informal. Quando o pai de família, uma vez por semana, ele faz o cultinho familiar, ou todo dia, e ele lê a Bíblia, e ele ora, e ele ensina a sua família, ele está fazendo de uma maneira formal. Mas quando você vai levar os seus filhos para a escola, e você vai passar 15 minutos dentro do carro, você pode ali contar uma parábola de Jesus para ele. Você pode ali orar com seu filho naquele trajeto. Quando você acorda no café da manhã, você pode ler a Bíblia, ler um versículo. Você pode orar com seus filhos. Veja que nós ensinamos os nossos filhos, as nossas crianças, no caminho. No momento que nós vamos vivendo, no momento que nós vamos participando das coisas, nós vamos ensinando a eles a palavra de Deus. Eu lembro uma vez eu estava andando de bicicleta com os meus filhos, e a gente subiu numa ladeira, e eles querendo desistir. Eu falei: não, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Vamos subir essa ladeira para a glória de Deus, e vamos cantar aquela musiquinha que fala que nós devemos louvar a Deus andando pelo caminho. Quem lembra? Que fala: e andando pelo caminho, me ajuda, gente. Aleluia, glória a Deus. Canta com seu filho como se estiver fazendo alguma coisa difícil, quando ele estiver reclamando da vida, mostrando que tudo nós fazemos e ensinamos os nossos filhos a fazer para a glória de Deus. Isso é ensinar o filho no caminho. Isso é ensinar as crianças, levá-las até Jesus. Trazê-las para a igreja também, super importante, na escola bíblica, no culto. Meus irmãos, mas Jesus ele vai nos falar agora que o reino de Deus é das crianças. No versículo 14, Jesus fala: porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixem os pequeninos venham a mim, não os impeça, porque dos tais é o reino de Deus. O reino de Deus é das crianças. Como assim? Primeiro eu quero quebrar um erro que nós pensamos. Nós pensamos que as crianças, elas são do reino de Deus porque elas não têm pecado. Você que é pai, você sabe que isso não é verdade. Quem ensinou os nossos filhos a mentir? Quem ensinou os nossos filhos a manipular? Quem ensinou o egoísmo para os nossos filhos? Já viu quando tem um brinquedo que o menino não importa que aquele brinquedo já tem mais de um ano? Daí chega um amiguinho lá que quer brincar com o brinquedo, daí ele quer aquele brinquedo. Só os meus que são assim, gente? As crianças já nascem pecadoras. O reino de Deus é delas, como Jesus fala aqui, não é por isso. Tanto que Davi falou no Salmo 51, versículo 5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. As crianças são pecadoras, tanto que educar uma criança é ensiná-la a pecar menos.
Por que nós ensinamos uma criança que ela não pode roubar? Porque no coraçãozinho dela já está de ela querer pegar aquilo que não é dela. Por que nós ensinamos uma criança que ela não pode mentir? Porque no coraçãozinho dela já está o desejo de enganar. Tanto que a minha teoria de pedagogia é: educação é ensinar a criança a não pecar e tratar o coração dela para que ela entenda o pecado. Meus irmãos, então, se o reino de Deus é das crianças, veja que elas precisam ser recebidas no reino visível de Deus. Nós falamos nas parábolas do reino que o reino de Deus é algo espiritual, mas o reino de Deus ele é manifesto de forma visível na igreja. Então as crianças, se o reino de Deus é delas, elas precisam ser recebidas oficialmente no reino visível. Elas precisam ser recebidas na igreja. Em Atos no capítulo 2, versículo 38 e 39, quando estava acontecendo os primeiros batismos, coloca para nós aqui, por favor, Atos 2, 38 e 39. Vai dizer o seguinte: Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então perceba que aquelas pessoas que creram, elas precisavam ser batizadas para participar do reino visível, que é a igreja. Mas perceba, meus irmãos, Jesus fala que o reino é delas, e quando estavam acontecendo os primeiros batismos, diz que as promessas de tudo que Deus estava fazendo era também para os filhos daqueles que crescem. Então nós devemos receber as nossas crianças no reino visível, que é a igreja, por meio do batismo. Porque a forma de Jesus receber as crianças hoje é por meio do seu corpo, que é a igreja. Jesus age por meio da igreja. Aqui nós vemos Jesus abraçando as crianças, Jesus abençoando as crianças. Jesus faz isso hoje, abraça as crianças, recebe as crianças no seu reino por meio do batismo, porque ninguém entra na igreja a não ser que seja batizado. Então as crianças não são a igreja do futuro. Já viu que a gente fala isso? As crianças, elas são a igreja do presente. Porque nós vimos em Joel capítulo 2 que as crianças também eram inclusas na reunião solene para participar do culto. Então, se todo mundo que faz parte da igreja, ele entrou na igreja por meio do batismo, se o reino de Deus também é das crianças, os filhos dos crentes também devem ser batizados e serem recebidos no reino visível de Deus, na igreja. O princípio do batismo infantil, ele é o mesmo princípio que Deus mandou a Abraão circuncidar os seus filhos. A Bíblia fala que Abraão creu no Senhor, ele foi justificado, e depois de crer, ele deveria circuncidar, colocar os seus filhos em aliança com Deus. O princípio na nova aliança é o mesmo. Aqueles que creem, eles são descendentes de Abraão pela fé, eles devem colocar os seus filhos em aliança com Deus por meio do batismo. Então, da mesma maneira que a circuncisão mudou para o batismo, a Páscoa mudou para a ceia. Então é por isso que nós entendemos que as crianças são membros da igreja e devem ser recebidas por meio do batismo. Há um outro erro a gente achar que o batismo salva a criança. Isso vem do catolicismo romano, que se uma criança ela não é batizada, ela não vai ser salva se ela morrer na infância. É um erro também. Todos que são salvos, inclusive as crianças, são salvos por Jesus. Jesus trabalha no coração das crianças, trabalha no coração dos bebês, inclusive, da mesma maneira que trabalha no coração de uma pessoa que tem incapacidade mental. Jesus trabalha no coração delas de uma maneira que nós não entendemos. Você já viu uma criança ateia? Não tem. Toda criança que você fala de Deus, toda criança que você chama para ouvir a palavra de Deus, ela humildemente, ela acredita naquilo. Então, meus irmãos,
Nós fazemos com os infantes, filhos de crentes, a mesma coisa que Jesus disse em João 3,5: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas nós não cremos que esse batismo salva elas. Nós cremos que esse batismo as faz serem membros do corpo de Deus, tendo a entrada delas no reino de Deus, que é representado pela igreja, o corpo de Jesus. E se Jesus naquela época recebia e abençoava as crianças, e se Jesus hoje age por meio da sua igreja, que é o seu corpo, nós fazemos isso. Então a salvação das crianças não é pelo batismo. A salvação delas é do mesmo jeito, uma ação soberana de Deus em dar graça ao pecador por meio de Cristo. Obviamente que a compreensão de uma criança é diferente de um adulto. Eu vou mostrar para vocês que para elas é mais fácil. Por exemplo, vocês já me falaram que nunca viu uma criança ateia. Alguns pais já relataram para mim que quando estão no período do louvor, percebiam que o bebê no ventre da mãe, ele reagia àquilo. A Emília mesmo disse para mim que nas últimas escolas bíblicas, o Samuel parece que queria conversar com o pregador. As crianças não são imunes, elas não são insensíveis àquilo que o Espírito Santo pode fazer na vida delas, de uma maneira poderosa, soberana, que nós não entendemos. O Lucas, por exemplo, eu lembro com 1 ano, ele começou a orar, e ele orava pelo nosso cachorro. Quando que nós oramos pelo nosso cachorro? Que nós demos o cachorro, e até hoje, quando vai orar no cultinho familiar, ele fala: Deus abençoe o Dadi. O nome do cachorro é Japi, mas ele fala Dadi. Nós não podemos dizer, meus irmãos, nós não sabemos o que acontece, o que Deus pode fazer no coração de uma criança, e dar uma fé sim, salvífica para elas, uma fé pura, que nós devemos inclusive ser igual a elas. Então as crianças serão salvas e fazem parte do reino de Deus, não é porque elas não têm pecado, mas porque a graça de Deus é maior do que o pecado delas, e porque elas confiam em Cristo na maneira delas. Vocês estão entendendo? Não é porque elas não têm pecado, é porque elas têm a capacidade dada por Deus de confiar em Cristo na maneira delas. Por exemplo, essas crianças que foram levadas até Jesus, elas não ouviram o sermão do monte, aquele sermão complicado de Jesus, aquele sermão bonito. Elas não ouviram o sermão do monte, mas elas confiaram em ser levadas até Jesus, e elas confiaram em sentar no colo de Jesus, elas confiaram em ser abraçadas por Jesus, e elas confiaram em ser abençoadas por Jesus, mesmo sem entender o sermão do monte. Às vezes nós fazemos o contrário, os adultos. A gente lê tanta a Bíblia, a gente estuda tanta a Bíblia, e a gente confia menos. Às vezes acontece o contrário conosco. Nós buscamos entender tanto a Bíblia, e como nós entendemos tanto, às vezes nós confiamos menos em Deus. As crianças não entenderam as pregações de Jesus, mas aqui nós vemos elas confiando sentar no colo de Jesus e ser abençoadas por Ele. Diante disso, no versículo 15, Jesus vai falar para nós algo muito importante. Ele fala o seguinte: em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Aqui Jesus começa a falar quais são os pré-requisitos para entrar no reino de Deus. Mas não é um chamado à infantilidade, tá bom? Eu tenho que ser criança então? Não, muito pelo contrário. A Bíblia nos fala para nós sermos cristãos maduros, para a gente desenvolver a nossa fé, conhecer a palavra de Deus, ter vida com Deus. Cristão infantil não é bom. Você deve ser um cristão maduro. Mas, meus irmãos, há algumas virtudes sim nas crianças que nós devemos desenvolver. Por exemplo, a simplicidade delas. Lá em Monte Carmelo, a gente foi evangelizar agora com a equipe a semana passada, e eu sentei numa praça,
e a gente foi evangelizar, convidar uma criança para o trabalho com as crianças que teria à tarde. E daí eu dei uma biblinha para uma criança, mais ou menos uns 8 anos. Aquele menino tinha uns 8 anos, né, Kaique? E daí eu li o versículo para o menino, entreguei o convite, entreguei a biblinha para ele. Ele falou assim: eu posso te dar um beijo? Eu falei: pode. Ele me deu um beijo no rosto. Então há virtudes nas crianças que são belas, como a simplicidade. Quem de nós faria isso? As crianças são humildes, né? Elas não se importam. O Ricardinho está andando aqui na frente e ele não está nem aí com isso. As crianças são simples. As crianças têm uma capacidade muito maior do que nós de perdoar. Essa semana lá em casa, os meninos começaram numa brigaiada, e daí um falou para o outro assim: não sou mais seu amigo. Eu falei: pede perdão para ele. Pediu perdão. Agora você é amigo dele de novo? Agora eu sou de novo. As crianças têm essa capacidade, meus irmãos, de perdoar. Mas nessa história, as crianças não são recebidas por Jesus por causa das suas virtudes. Preste atenção comigo aqui agora. Um comentarista chamado James Edwards, comentando esse texto, ele fala o seguinte: preste atenção aqui em mim, por favor. Nessa história, as crianças não são abençoadas por suas virtudes, mas por aquilo que elas não têm. Elas vêm como são, pequenas, sem poder, sem sofisticação, ignoradas, sem posses. Receber o reino de Deus como uma criança é recebê-lo como aqueles que não têm créditos, nem respaldo, nem reivindicações. Uma criança pequena não tem absolutamente nada para trazer. E o que quer que seja que a criança receba, recebe pela graça, com base na pura necessidade, e não por qualquer mérito inerente a ela. As crianças são paradigmas dos discípulos, pois só com mãos vazias podem ser enchidas. Diferente desse mundo que os pré-requisitos para você ter algo, você precisa ser bom. Para você ser recebido pelo reino de Deus, o pré-requisito é que você não é nada, é que você não tem nada para oferecer. Jesus está dizendo então, meus irmãos, que nós devemos confiar totalmente nele para sermos salvos. Ao dizer isso, Jesus está dizendo que nós devemos ir até ele com confiança, que ele vai nos receber, e que nós não temos nada para oferecer para ele, apenas receber o que ele tem da sua graça. Nós devemos ir até ele com confiança e nos lançar aos seus braços, porque nos seus braços há consolo e há bênção, e ele nos recebe sem nenhum mérito próprio nosso, sem nenhuma boa obra, porque nós não temos nada para oferecer para ele, assim como aquelas crianças não tinham. Elas só tinham algo para receber pela graça, sem sofisticação, sem posse, apenas entregues ao Senhor Jesus. As crianças assim são levadas, e elas vão sem medo, elas vão sem vergonha, e elas vão sem reservas. Ninguém vai entrar no reino de Deus diferente disso. Ninguém vai entrar no reino de Deus achando que merece alguma coisa. Ninguém vai entrar no reino de Deus sem uma entrega total e simples ao Senhor Jesus, sem justiça própria, sem boas obras, sem reservas, sem medo, se entregando ao Salvador, sabendo que ele pela sua graça nos recebe, nos coloca no seu colo e nos abençoa. É interessante que depois dessa história, Jesus conta a história do jovem rico, que era um homem que confiava na sua obediência à lei e confiava nas suas posses. E o jovem rico não se entrega ao Senhor Jesus, diferente dessas crianças que são levadas ao Senhor Jesus e não tem nada para oferecer para ele, e são abençoadas por ele. Meus irmãos, tragam as crianças. Você que tem filhos, você que tem netos,
Talvez os seus filhos que são pais, eles ainda não têm responsabilidade com Deus. Então, avós, façam isso. Se seus filhos não têm ainda compromisso com Deus, tragam as crianças, invistam nelas. Mas hoje, o principal para nós adultos, sejamos como uma. Venha até Cristo trazido pelo Espírito Santo, sem nenhuma justiça própria, sem nada para oferecer. Venha sem medo, venha sem reservas, se entregue ao Senhor Jesus. Venha que Ele receba você de braços abertos. Seja como uma criança que confia nele, que sabe que nos seus braços, como nós cantamos, há consolo, que Ele vai te receber não porque você tem algo bom para oferecer, porque você não tem nada. Você é como essas crianças, não tem nada para oferecer para Jesus. Não há nenhum mérito seu, não há nada de bom em você. Venha de mãos vazias, mas venha confiando no amor daquele que ama as crianças e no amor daquele que recebe cada uma pessoa, que assim como uma criança se entrega totalmente aos braços do Salvador. Quais são seus medos? Quais são suas reservas de se entregar totalmente ao Senhor Jesus? Seja como essas crianças. Seja levado hoje pelo Espírito Santo, porque você não tem capaz de ir sozinho, você precisa ser levado por alguém. Seja levado pelo Espírito Santo e hoje se entregue a Jesus, aonde Ele vai te abençoar. Porque se você acha que Ele vai te receber porque você tem algo para oferecer, você está enganado. Se você acha que Ele vai te receber porque você tem algo de bom em você mesmo, você está enganado. Venha como essas crianças, sem medo, sem reservas e com uma total entrega, trazidas pelo Espírito Santo, e Ele vai te abençoar, e você vai entrar no reino. Esse é o pré-requisito para entrar no reino: ir sem ter nada para oferecer, ir com total confiança no Salvador, ir sem medo e com a expectativa que Ele te põe no colo, abraça e te abençoa. Por fim, eu quero te convidar a orar, mas enquanto você ora, o Murilo e a Emília vai trazer o Samuel para cá, porque se Jesus recebe ele no reino, se o reino de Deus das crianças, nós vamos selar a entrada dele no reino de Deus com o batismo. Enquanto eles vêm, ore por você agora.